Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Estamos aqui com mais um podcast desse mês lindo, que é o mês de junho. E com um tema muito especial pra gente, que na verdade não é só um tema, né? São vários dentro de uma temática. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão das pessoas trans. E a gente tem um convidado hoje muito especial. Infelizmente, dessa vez a Camille não está aqui, não pôde estar, então sou só eu, Bia. Mas eu estou muito bem acompanhada, porque inclusive eu estou aqui com família. O convidado dessa semana, desse podcast, meu primo. O nome dele é Luiz Felipe. Então, e aí, primo? Quem é você? O que você faz? Como é que é a sua vida? O que você quer falar aí pra gente? Primeiramente, bem-vindo! Seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar esse convite. Eu tô muito animada. Oi, gente, tudo bom? Eu que agradeço, Bia, pelo convite. É um espaço muito importante, um assunto muito importante para a gente falar, né? Bom, eu me chamo Luiz Felipe, tenho 19 anos, sou um homem trans, faço pedagogia, e assim, ser trans na sociedade que a gente vive não é fácil, né? A gente tem conflitos diversos com família, mercado de trabalho, enfim. E hoje eu vou estar contando um pouco da minha experiência sobre isso tudo. Falo sempre que eu não sou o detentor da verdade, né? Mas o que eu posso dizer aqui é baseado na minha experiência, visto que cada pessoa trans é uma pessoa, cada pessoa trans tem uma vivência, então não posso falar por todos, mas posso falar por mim, que muitas das vezes contempla a vivência de outras pessoas. Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de falar em relação à minha família, né, que é muito importante a gente frisar o apoio, e felizmente eu tenho o apoio da minha família. Assim, no início, não vou mentir, não foi fácil. Foram momentos muito difíceis, em que as ideias foram batendo. Eles nunca deixaram de me aceitar. Eles sempre me aceitaram, me respeitaram, mas foi um processo muito difícil. E eu entendo esse processo, né? Porque durante 16 anos eu vivi num gênero, e a partir desses 16 anos eu me vi e me apresentei como no gênero masculino, né? E essa mudança foi difícil para mim, para eles, acho que para todos nós, né? Foi em 2017 que eu contei para eles. Mas antes disso eu já estava com algumas questões, mas antes de contar para eles eu quis entender de fato o que era, o que eu estava sentindo. Né? Aos 13 anos eu me assumi homossexual para eles. E aí eu fui vendo que não era aquilo que estava me contemplando, né? Não era aquilo que eu estava sentindo que eu queria, né? E aí eu fui pesquisando e encontrei um youtuber que inclusive não é daqui do Brasil, ela é de fora. Eu comecei a ver os vídeos dele e no momento que eu vi, eu falei assim, pô, é isso que eu quero. E aí começou o processo, né? Antes de eu comentar com a minha família, eu fiz terapia, que é muito importante, né? Eu fui trabalhando, né, isso com a psicóloga, não tanto
quanto eu trabalho hoje, né? Que hoje eu tenho uma psicóloga que ela é muito mais aberta, muito mais... A gente se encontrou mais, né? A Bia sabe que é difícil a gente encontrar algum terapeuta que a gente se encontre, né? Sim, E isso é na verdade é difícil. uma... Desculpa até te cortar, mas é porque é só um comentário mesmo, assim. Até mesmo eu, quando eu vou indicar para alguém, para algum outro profissional, né? Eu tenho muito cuidado na hora de indicar. Eu indico para uma pessoa que eu tenho muita confiança, que eu sei que sabe lidar com essas questões e que vai tratar a pessoa com respeito, com dignidade, porque a gente sabe que nem sempre é o que acontece, infelizmente. Exatamente. E eu sinto assim, não só eu, mas a maioria dos meus amigos e de outras pessoas da área da saúde, a gente percebe que há um despreparo, né, para se tratar dos corpos trans, seja saúde mental, seja um endócrino, Sim, psicologista, enfim, saúde em geral, né? E há um despreparo muito grande que eu acho que as faculdades deveriam levar isso para o meio acadêmico, né? Já está mais que com na hora. certeza, com certeza. Enfim, aí voltando, né, a falar da família, depois, aí passou uns anos, né? Com os anos as coisas foram melhorando. Assim, não foi difícil, eu tive que ter muita paciência. E eu acho que isso me ajudou muito na minha relação com a minha família. Eu respeitei muito o tempo deles, eu nunca impus nada, mas também sempre sabendo dos meus limites, né? Eu não vou fazer algo que vai me machucar. Então, É um equilíbrio, né? exatamente, é um equilíbrio. E o que eu falo aqui não é uma receita de bolo, não é uma questão para você aceitar a sua família do jeito que ela é, se ela te machucar, não. É uma questão que você tem que sentir, sabe? No meu caso, eu senti que dava para entender o tempo deles, o que eles me davam em troca era muito maior do que qualquer coisa, sabe? Sim, não. E você trouxe uma questão muito importante, porque é algo que eu, inclusive, vejo, independente de se a pessoa tá dentro da comunidade ou se ela não tá, são outras questões. Mas pessoas que têm essa coisa, essa obrigação de que, é família, então a gente tem que aceitar tudo, a gente é obrigado a fazer sei lá, a ir em eventos de família, enfim. E não é assim, né? Tudo realmente depende da realidade de cada pessoa, de cada ambiente familiar. Então, assim, o que você percebeu com a sua família pode ser diferente do que outras pessoas percebam dentro das suas próprias casas, e essas pessoas não precisam se aprisionar porque é família, né? Exatamente. E assim, eu fui dando, né, esse respeito, fui recebendo em troca. Eu nunca impus nada, nunca gostei dessa coisa de impor algo. Assim, eu falo que eu sou muito paciente com a minha família, né? Mas fora disso eu não consigo ser. Porque meus amigos de muito tempo atrás eu até entendo também, mas felizmente nunca tive problema com amigos. E com a sociedade, né, em geral, eu não tenho tanta paciência, sabe, que eu tenho com a minha família. Eu me imponho mais, porque tem que ser assim, né? Infelizmente, para você ser respeitado, você tem que se impor. Isso. Então, é bem complicado, mas enfim. E aí foi sendo essa troca com a minha família. Hoje em dia tá muito tranquilo. Assim, o meu pai mudou muita coisa, muita coisa. Ele é uma pessoa completamente diferente agora em relação a mim.
Óbvio que ainda tem os seus preconceitos e as suas falas, mas eu acho que é uma coisa muito estrutural. Então, o tratamento dele comigo é muito bom, ele me acompanha nas coisas, me leva para fazer exame de sangue. Muitas vezes, agora eu estou trabalhando, né? Então eu mesmo compro. Mas quando eu não estava trabalhando, ele que comprava meu hormônio. Então, assim, é muito importante. A minha tia também que faleceu, ela era uma das pessoas que eram mais resistentes, né? A me chamar no masculino. Mas você via que ela comprava meus hormônios, ela se preocupava, ela me levava ao médico, ela inclusive foi... Quando eu comecei a tomar testosterona, ela foi comigo no médico, a gente já saiu de lá, já foi na farmácia, comprou o hormônio, já tomei o hormônio, e ela junto comigo, isso foi muito importante para minha própria aceitação, né? Para eu ter uma força, né, diante da sociedade. Acho que quando a gente tem o apoio da família, a gente se sente invencível, né? Porque... Uma base, né? Exatamente. E a gente reúne essa força e ainda tá para ir para enfrentar o mundo, né? Assim, apesar dos meus pensamentos serem muito diferentes da minha família, da minha ação ser muito diferente da minha família, porque eu sou muito mais, como dizem, militante, né? Ai, essa palavra. Eu também. E a minha família já é mais na dela, sabe? Então, às vezes tem muito choque com a gente em relação a isso. Mas eu fico muito feliz pelo acolhimento que eu tenho. A minha tia, que tá viva, né, no caso, ela hoje em dia a gente consegue ter um diálogo muito maior, e é muito engraçado porque qualquer coisinha em relação a não só a pauta trans, mas a pauta do racismo, né, dessas coisas assim, dessas lutas da minoria, né, que não somos minoria, ela sempre pergunta para mim, né, ela sempre... Aí foi até engraçado um dia que ela perguntou algo sobre racismo, eu falei assim, tia, não tem como eu te falar porque eu não sou negro, então assim, o que eu posso te falar é algo muito superficial. Aí eu fui, encaminhei alguns vídeos de algumas pessoas que eu sigo, né, negras, para falarem sobre isso. Enfim, então a minha relação com a minha família hoje em dia está muito melhor, e acho que graças a mim por ter tido paciência, mas também por eles terem tido a paciência comigo e terem tido o entendimento de querer mudar, de querer pesquisar, talvez não profundamente, mas tentar entender um pouco, né? E graças a Deus a minha família tem esse entendimento. Assim, é o que você está falando, é uma coisa extremamente importante, porque a gente vê a diferença de quem não tem esse acolhimento dentro de casa, porque a sociedade já é muito agressiva, já é muito, assim, de uma forma geral, né? Claro que não todas as pessoas, mas sim, de uma forma geral é extremamente agressiva, ignorante, e se a pessoa não encontra esse apoio, essa base de alguma forma dentro de casa, já é uma rejeição gigantesca de cara, assim. Então, como é que começa esse processo de aceitação? Se no lugar que, entre aspas, deveria, né, ter essa aceitação, não tem, então complica, acaba ficando muito mais difícil, né, para a pessoa realmente, como você falou, encarar aí as pessoas e o mundo e o que vem aí pela frente, porque é violento, sim, a gente sabe, existe transfobia, então é muito importante tudo isso que você falou, a base da família, a terapia, e sim, a gente ainda precisa estudar muito, eu digo por mim também, me aprofundar muito mais. Eu também pensando na época de faculdade,
não tem, sabe, o que prepara a gente, o que ensine realmente, dê informação, conhecimento. É a gente mesmo que tem que correr atrás quando a gente sai da graduação, basicamente. Porque a gente percebe que dentro não tem, é zero. E aí, assim, eu tô falando da minha área, né, que é psicologia. Mas eu imagino que dentro das especializações, que dentro das especializações médicas também não tenha. Então, o profissional ou a profissional é que precisa pegar e correr atrás para ter o mínimo de informação. A pessoa precisa se interessar, olha só, né? Não deveria ser assim. Esse é o tipo de coisa que deveria já estar inserido como parte da educação, como parte do conhecimento que a gente precisa ter para poder trabalhar. Com certeza. E uma coisa que eu tava falando com a minha irmã é que eu sempre falo, né, que em qualquer lugar que eu vou, quando eu vou fazer exame de sangue, eu ainda não mudei meus documentos, né? Quando eu vou fazer exame de sangue ou qualquer outro lugar, as pessoas nunca sabem o que é nome social. Raras são as pessoas que sabem. E eu tenho que parar e explicar, enfim. Isso é muito desgastante, porque, sinceramente, eu não tô aqui para explicar, né? Apesar de fazer pedagogia, mas eu não quero fazer, não tô fazendo pedagogia para ensinar a minha vida, a minha vivência. Com certeza não. E aí eu falei com a minha irmã que uma das vontades que eu tenho, né, apesar de ter falado isso, que eu não tô fazendo pedagogia para ensinar a minha vivência, é poder, sei lá, talvez poder entrar nessas empresas e convidar para fazer um debate, para poder ensinar essas pessoas, porque de fato não tá no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amizade, você não quer saber. Se você não tem uma pessoa trans na sua família ou dentro do seu núcleo, né, de convívio, você não procura saber, né? E isso é muito chato, porque a gente está tendo sempre que reforçar as coisas, igual a fala da Camila de Lucca, né, no BBB que ela teve, Sim. que ela tá sempre tendo que explicar e a gente não tá nesse local, né? Existe a Aquela fala internet. dela é muito perfeita, né? Porque ela diz que se vocês estão tão cansados e tudo mais, para vocês é cansativo, né? Ter que parar e aprender e tudo mais. Imagina pra gente que vive isso, tem que ensinar o tempo todo. Então, assim. Exatamente. É muito cansativo de verdade. Mas é muito bizarro porque eu particularmente coloco esse peso para mim, né? E com a terapia eu tô aprendendo um pouco a deixar tirar esse peso das minhas costas, né? De ter que ficar explicando. Então, assim, essa questão de ter que explicar, eu faço com a minha família e é raramente, porque muitas vezes eu mando vídeo de pessoas que falam sobre o assunto. E a gente está no século XXI, né? A internet está aí para a gente se informar e procurar. Tem tanta coisa, tem tanto conteúdo, né? Exatamente. As Interessante novelas. Novela falando sobre isso, série, filme. Exatamente. Então, e aí a gente eu pelo menos me coloco no lugar de ter que explicar, né? Isso é muito chato. Mas, felizmente, com a terapia eu tô sabendo balancear, né, essa situação. Não tenho o que fazer com relação a isso. Se a pessoa não quiser entender, ela não vai. Então, sinto mesmo muito, porque eu queria, a intenção é que todo mundo entenda, mas não vou deixar de também levantar as minhas pautas, porque as pessoas não vão entender, não vou abaixar a cabeça, porque as pessoas vão interpretar errado, não sei, da forma que elas querem interpretar. Eu vou falar sim, eu vou fazer sim, eu vou me comportar do jeito que eu quero sim, e é isso, né? Então, assim, essas conversas, elas
são também para promover, mas não um entendimento total, porque até mesmo você falou no início, a sua vivência é sua, não é de mais ninguém. E tem muitas outras pessoas que vão ouvir isso aqui e poderiam acrescentar, comigo foi assim, comigo foi assim. Então, assim, é claro que você também não sabe de tudo, né, com relação às vivências trans. Assim como eu também não sei de tudo sobre as vivências de ser mulher. Mas a gente conversando aqui, né? Mas a gente conversando aqui propõe, pelo menos a ideia é de que propõe as pessoas a procurar, a saber mais, a falar, então vou tentar entender, vou procurar, sabe? E essas conversas assim que eu acho que são muito, muito bem-vindas. E isso eu acho muito legal. E para isso eu não só tenho paciência, como eu fico animada para. É muito bom eu poder estar falando sobre isso. Puxando o gancho que você falou da gente falar sobre isso e conscientizar pessoas, né? No meu terceiro ano eu mudei de colégio, né? Eu fiz até o segundo ano eu fazia num colégio, no terceiro eu tive que ir para outro. Né? Nesse colégio que eu fiz até o segundo ano era um colégio de nome, mas é um colégio que, assim, não vou citar nomes porque acho que não vale a pena, né? Mas é um colégio que é muito hipócrita, assim, porque eles defendem a bandeira da diversidade, mas quando eu contei que era trans e pedi para me chamarem, secretários não levaram a sério, professores, uma professora só, que foi a de história, que não me chamava pelo masculino, mas chamava pelo sobrenome, né? Então era menos pior. E, enfim, aí nesse colégio que eu fiz o terceiro ano, eu entrei lá com o nome de registro, né? E nome de registro é o nome que a gente tem na certidão, para quem não sabe. E eu entrei lá com o nome de registro. E aí passou um mês e meio, mais ou menos. Uma menina da minha sala já sabia, né? Eu já tinha falado com ela antes, que eu sou um homem trans. E aí eu falei com ela, pô, será que a Carol, né, que é a diretora, será que a Carol vai aceitar? Será que vale a pena? Ela falou, não, vai lá, a Carol é muito de boa, não sei o que lá. Aí eu fui. Aí eu falei, não, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui lá com essa colega, né? Aí fui lá conversar fui com outra colega, né? Que faz parte da comunidade LGBT. E aí eu fui lá com elas e conversei, né? Com a diretora. Aí ela super acolheu. Ela falou que se você quiser se chamar de Luiz Felipe, a gente vai te chamar de Luiz Felipe. No mesmo dia, ela mudou meu nome no diário de todos os professores. Ela falou, não, escreve seu nome agora como Luiz Felipe nas provas. Olha só, você vai usar o banheiro masculino. E foi muito bom, né, isso, porque aí falando sobre conscientizar as pessoas, né? Eu conheci pessoas lá muito incríveis. Falo não de colegas de sala, mas falo de professores e secretários, né? Conheci pessoas lá muito incríveis. Conheci uma pessoa, o nome dela é Rita. Ela assim, foi essencial, né? A gente tem eu falo com ela até hoje, a gente tem uma conexão muito boa. A filha dela também fez pedagogia e me convidou para participar da defesa do TCC dela. Ai, que legal! E foi muito maneiro, assim, essa conexão que a gente teve. Ela me falou, né, que a filha dela é homossexual. E aí ela falou assim, Luiz, com a sua vivência eu aprendi a enxergar mais a minha filha. E, cara, ouvir isso, não tem coisa melhor. Gente, eu só imagino como é sentir isso, né?
E ouvir isso. muitas pessoas falaram, né, que eu mudei a visão delas. Não tô querendo aqui me achar superior ou algo do tipo, mas muitas pessoas falaram que eu mudei a visão delas em relação a muita coisa. Inclusive um fato muito engraçado que ninguém nunca comentou, mas eu percebi, né? Na educação física, as meninas tinham que usar calça legging, só os meninos que podiam usar bermuda. E quando eu trouxe essa questão de ser trans, isso mudou, né? A diretora permitiu que as meninas pudessem usar bermuda, né? Só falou que não podia usar Sim, bermuda legal. curtinha, enfim. Assim, era só a turma do terceiro ano, né? Mas já é um Aham. passo. Foi um Sim, passo. E foi muito bom, assim, nas Olimpíadas eu participei com os meninos, eu fiz os esportes, né, com os meninos. A turma inteira sempre muito me respeitou, assim, na minha frente, né? Não posso falar pelas minhas costas. Mas na minha frente, a turma inteira sempre me respeitou, todos os professores sempre me respeitaram. Tinha um professor lá, mas eu quase não tinha aula com ele, que não respeitava muito, mas, enfim, não tinha muita aula com ele, então a gente quase não convivia, né? Era um dia na semana, era a última aula, e assim, eu quase não ia na aula dele. Mas matando aula, né? Ensinando as pessoas a matar aula. Mas, enfim. E aí foi muito importante, assim, sabe, essa questão. Teve até um menino na minha sala, uma fala que ele teve que eu achei muito importante, que ele, no dia mesmo que eu contei para a diretora, ela foi lá na sala na hora da aula de filosofia e a gente teve um debate com a turma. Isso foi muito importante, porque a gente deu a oportunidade das outras pessoas se expressarem, né? E o professor perguntou como que vocês estão se sentindo com isso, e aí todo mundo falou que estava todo mundo bem, tudo ok. Inclusive os meninos começaram a me tratar melhor depois que eu contei, né? Assim, falo isso que aconteceu na minha frente, né? Não posso falar por trás, né? Mas na minha frente foi uma coisa assim muito respeitosa. Um menino teve uma fala que me deixou muito feliz, né? Que ele falou assim: eu não gostaria disso pro meu filho, eu não escolheria isso pro meu filho, mas eu respeito a sua vivência, né? E não é uma fala, né? Bonita, adequada, né? Mas já é um passo, né? Então, pode ser que a minha vivência tenha influenciado a vivência dele de alguma forma a aceitar o possível filho dele futuramente, né? Então, foi um debate muito legal. Eu continuo sempre em contato com essas pessoas, né? Mais com a Rita do que com outras pessoas, mas eu sempre agradeço, né, a eles por esse acolhimento. E foi muito importante, sabe? Acho que não digo que tenha sido 100% essencial, né? Porque eu acho que faltou algumas coisas, mas não em relação a mim, né? Em relação ao colégio em si. A tratar desse assunto, né? A falar sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, que é muito importante falar sobre isso. Não só com a minha turma, né? Mas com as outras turmas. Não teve isso, talvez por falta de contato da diretora, não sei, mas é muito importante haver esse contato com a escola toda, né? Sim, eu concordo, nossa. Na verdade, eu falo aqui pelo Naves, assim, porque a gente fala muito sobre essa questão da educação, apesar de não ser exatamente da nossa área, mesmo que a psicologia tenha um pouquinho, né, principalmente a nossa abordagem, a gente tem um pouco da psicoeducação, né, mas é diferente ainda assim.
Mas a gente entende sobre a importância da educação sexual, falar sobre identidade, falar sobre orientação. Isso deveria ser algo que todas as escolas tratam desde, assim, muito tempo, né? Desde crianças, né? Com crianças mais novas mesmo. Não só para ajudar essas crianças, essas pessoas a se desenvolverem como pessoas e a compreenderem a vivência de outras pessoas, mas às vezes talvez até para elas se compreenderem em alguns casos. Às vezes ali vai ser o momento que alguém vai despertar e vai falar, eu acho que é isso. Então, assim, a importância da educação desde sempre, a gente estava comentando um pouco antes sobre a educação na graduação, né, dos profissionais de saúde e tudo mais, que também é muito importante, mas a gente também precisa ter isso em escolas. A gente precisa ter isso em escolas, de ter aulas mesmo, assim, ter pessoas que sabem o que estão falando e conversando e trocando ideia com os alunos, e, enfim, porque não só com os alunos também, aí eu já venho com toda uma questão, né, mas com toda a escola, né, com todos os funcionários e com também os pais e responsáveis, e isso ter essa questão de educação e de informação, e de conhecimento e de conscientização com a comunidade inteira da escola. Pelo menos é o que eu acredito. Com certeza. E é muito importante, de fato, né, isso. E não só educação sobre sexualidade e gênero, mas como sobre educação sexual também, né? Com certeza. Para as crianças aprenderem quem pode falar com elas, se tal ato está errado, não está. Exato. Enfim, eu vi um vídeo de uma professora daqui do Brasil mesmo, não lembro do estado, mas que ela desenhava o corpo, né, no quadro e pintava com áreas vermelhas onde outras pessoas não podiam tocar. É isso. Enfim, isso é educação sexual, né? Sim. E não outras coisas que certas pessoas falam, né? Tem gente que acha que é ensinar a fazer sexo, então, sei lá, sexualizar as crianças. Nossa, Exatamente. Essa daí é famosa, né? Exatamente. Ai. E aí, a gente vai vendo, né? Eu, enquanto graduando de pedagogia, né? Eu entrei justamente na pedagogia por dois motivos, né? Primeiro, pela minha mãe, que era professora, né? E por essa questão de poder auxiliar, né, os adolescentes, as crianças, poder ajudar, né, de fato. Fazer a diferença de dentro, né, desse lugar, porque a educação, a escola e tudo mais é um lugar de muita importância. E a profissão, né, de pedagogia e tudo mais é extremamente importante e desvalorizada, infelizmente. A gente precisa valorizar muito mais, mas é muito importante. A educação é a base de tudo, né? Uma pessoa sem educação, não literalmente falando, né? Mas a pessoa sem educação, ela não pensa, não se desenvolve. Exato. A educação é a base, falando até assim por questões científicas, que eu acho que você vai entender o que eu tô falando. O cérebro, ele se desenvolve até os 20 e poucos anos, né? Sim. Então, a gente precisa estimular as crianças em atividades motoras, enfim, estimular as funções cognitivas, executivas, enfim. Psicomotricidade. Com certeza. E assim, a gente vê que isso não acontece.
Não mesmo, Isso, infelizmente. então assim, é muito chato isso, né? Muito, muito triste, né? A gente vê que o Brasil, acho que o mundo em si, né? Não dá tanta importância para a educação, né? Mais o Brasil do que o resto do mundo, mas a gente percebe que em outros países também é difícil, né? Ter uma É, educação essencial. tem A muitos educação, lugares. Desculpa. eu ia falar que é a educação que eu defendo, que é a educação do Paulo Freire, né? Que é a educação Sim, da libertadora, que é a educação para todos, enfim. isso. E bom, eu não sei se eu posso falar defendo, mas é a educação que eu acredito também, né? Apesar, é isso que eu tô falando, não é da minha área, mas eu acredito muito na educação e é exatamente isso que você está falando. É a base de tudo, é onde tudo começa. E ela vem, sim, da escola e também de casa. A gente também não pode Com certeza. tirar, né, essa questão. É muito importante também as pessoas dentro de casa trazerem conscientização e informações e tudo mais. E é claro que seja quem for, pais, mães, avós, tios, qualquer responsável, não é porque precisa saber tudo, não é porque precisa ter todas as respostas, mas é justamente isso. Às vezes é justamente isso. Eu falo, muitas vezes com pais ou mães principalmente, né? Não vou negar. Que é importante, muitas vezes, quando a criança pergunta, você falar assim: não sei, vamos procurar, vamos pesquisar, vamos estudar. É importante saber que a gente não sabe de tudo, mas que a gente sempre pode ir lá e procurar informação. Ir lá e pesquisar, ir lá e estudar. E assim, talvez começar uma conversa e entender algumas coisas mais e ter mais sabedoria cada vez mais. Então é importante também que essas crianças saibam que elas têm essa ferramenta. Elas não precisam saber tudo sobre tudo, mas ter essa cabecinha aberta de procurar informações quando elas quiserem, sobre o que elas quiserem, e ter esse botãozinho do pensamento crítico, porque também não é aquilo, né? Não é tudo que a gente lê que a gente vai, ok, é isso, né? Então, assim, ter cuidado também, né, do que a gente vai ler, aonde a gente vai ler e tudo mais, mas ter esse botãozinho do pensamento crítico, do aprendizado crítico, para a gente aprender que a gente pode ter as nossas opiniões e formar os nossos pensamentos em cima de questões ali que estão ali para a gente estudar. Com certeza, e lembrar também que isso pode ocorrer com professores também, né? O professor ele não tem que saber de tudo, né? O professor ele pode errar, né? Qualquer pessoa pode errar. Então, isso, quem me ensinou muito isso foi o meu primo, né? Que ele é professor também. E ele sempre falou, a gente pode errar sim. Quando alguém perguntar, ou algum aluno perguntar alguma coisa, a gente pode falar: olha, eu não vou estar sabendo te responder agora, mas a gente pode pesquisar junto. E é sobre isso, sim, sabe? E essa questão do pensamento crítico, a gente vê essa fala em Bell Hooks, né? Que ela tem um livro ensinando o pensamento crítico, né, que é um livro extremamente importante. Eu ainda não li, estou para ler, mas é uma coisa que a gente precisa ter, né? A gente precisa
A gente não pode ser passivo. A gente tem que saber o que a gente está buscando, a gente tem que saber o que a gente está pensando, se é coerente com a nossa essência, com a nossa fala. E é muito importante a gente, né, ter uma coerência, né, com os nossos atos, com as nossas falas. Paulo Freire fala isso, inclusive, né? Então, é muito importante isso. Ou seja, só pessoas maravilhosas falam isso. Então, assim, provavelmente, né, elas têm um caminho aí no que é certo. Pois é. Porque são pessoas que eu também me inspiro muito, né? A Bell Hooks é, gente, sensacional, maravilhosa. Tem um livro dela aqui que eu li e eu, sem sacanagem, o livro está inteiro, e eu não faço isso em livro, mas o livro está inteiro sublinhado, inteiro, todas as páginas. Eu também faço isso com os meus livros, tudo. Mas é porque, assim, o feminismo é para todo mundo, sabe? Sei. Mas ela tem muitos livros que eu quero ter, Ela porque eu fiquei muito apaixonada pela escrita dela, pela forma de falar, porque é acessível. Tem isso também, né? Tem alguns livros que são mais complicados de você entender e tudo mais, mas o dela é totalmente acessível. A forma dela de falar, de escrever é muito acessível. E o Senhor Paulo Freire também é acessível, porque eu também já li na época de faculdade e tudo. Ele também é acessível. O conhecimento dele é acessível. Isso é muito importante. Sim, com certeza. E tem um livro dela que eu tô para ler, né, com o clube de livros que eu tô participando, que é Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Fala sobre educação. Eu conheço esse, porque na verdade todos os livros delas estão na minha wishlist, né? Minha listinha de desejos. E eu conheço esse também, quero ler. Eu quero ler todos os dela, assim, já, né? Então, mas o que eu tô lendo um agora, também num clube de livros, mas que é bem complicada a leitura, sabe? E aí a gente vê que tem uma diferença, porque assim, nem todo mundo vai ter um acesso a realmente compreender. E isso acaba atrapalhando na questão da acessibilidade para todas as pessoas, né? Sim, então, Bell Hooks, gente, é uma recomendação aí para todas as pessoas, mesmo, porque a linguagem dela é extremamente acessível, é muito tranquilo de entender, tudo que ela fala faz sentido, quando ela fala, mas escreve no caso, né, mas aí eu escuto como se eu estivesse escutando. Eu leio como se eu estivesse escutando, e aí tudo que ela escreve parece que de repente acende uma lâmpada assim na sua cabeça e você fala, meu Deus, claro, é isso. Sim. Sabe? Ai, e eu amo isso, é uma experiência muito, são experiências muito maravilhosas, assim. E tudo é relacionado à educação, né? Ler livros assim também é educação. Tem um livro que, falando de livros, né, mas não me estendendo muito, tem um livro que eu tô lendo, que não é sobre educação, né, mas se chama As 5 Feridas Emocionais. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi, mas já fiquei interessada. É muito, muito bom. É muito bom. Minha psicóloga que me indicou. Entrou na lista. É um livro que fala sobre as questões, né, das feridas e das máscaras que a gente coloca por causa das feridas, né? E é muito importante e é muito bom porque a minha psicóloga, ela me falou que eu tinha tal máscara e ela falou para eu ler o capítulo. Acabou que eu li o livro todo, né? Mas enfim, ela falou para eu ler o capítulo e eu falei assim, cara, é isso, é exatamente isso.
E é muito bom a gente se entender, a gente se achar. É uma coisa muito libertadora, né? A gente poder se entender. E a gente começa a entender até onde a gente pode ir, até o que a gente pode falar, o que a gente sente. Isso é muito importante. Eu fico pensando também, primo, porque assim, nessa questão que a gente está trazendo, né, da literatura e tudo mais, e que você trouxe agora, né, por último, sobre esse livro aí que a sua psicóloga indicou, eu fico pensando também sobre a importância real da representatividade, da real representatividade. Na religião também, né? É muito importante a gente se encontrar Sim. na religião e também na não religião, né? Quem não Sim. acredita. A questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio deveria viver aí tanto em cada religião quanto fora de religião. Com certeza, né? Eu sou espírita, né? Sim, e eu li eu li um livro, não sei se você conhece, do Andrei Moreira, Transsexualidade sob a ótica do espiritismo. Conheço. Uhum. É um livro muito bom e assim, saber que a religião ela te compreende, te aceita, é muito bom também. Sim. É muito gratificante, né? Sim, não, com certeza. Porque assim, e é isso, porque tem essa questão de você se sentir que você tem lugar em todos os lugares. Porque não isso daí sou eu imaginando, né? E também por ter visto algumas coisas e ter lido alguns relatos, enfim. Mas eu imagino o quanto que é difícil, talvez, você se imaginar em alguns lugares, dependendo da sua realidade, assim, dependendo do seu contexto. Mas aí aparece alguém e aí você fala, gente, isso é possível? E aí aparece, sei lá, uma religião mesmo, alguma coisa que você pega e você lê, porque nem todas as pessoas representam a religião. Isso daí é uma coisa também a se falar. Sim, com certeza. Porque muitas vezes a gente não se encontra naquele lugar por conta das pessoas e não por causa da religião. Com certeza. Então, assim, tudo que tem interferência ali do ser humano fica mais complexo, mais complicado. Então, se a pessoa sentir falta da espiritualidade, se ela quer procurar a espiritualidade, se ela quer encontrar um acolhimento na fé, ela vai conseguir, ela encontra. Não estou dizendo que é fácil, é o que eu estou falando, né? Quando tem pessoas envolvidas, fica mais difícil. Então, não é um mar de rosas. A gente sabe que, infelizmente, não é. Mas com relação à religião em si, ao estudo que a pessoa pode ter, a fé que a pessoa pode ter, isso transcende qualquer coisa. Você não precisa de pessoas para isso, né? Com certeza. E assim, eu tive um acolhimento muito bom dentro da religião. Talvez essa questão, né, que você comentou das pessoas, né, que fica um pouco mais complexo. Eu vivi isso num centro espírita que eu participava, agora eu estou em outro, né? Devido às pessoas foi uma coisa mais difícil. Sim. Mas aí eu falei, pô, esse espaço aqui não tá mais me contemplando. Sim. Aí eu procurei, foi até uma época que eu comecei a frequentar a Umbanda também. Uhum. Então, assim, eu sou apaixonado pelos dois, né? Se der pra ser alguma coisa, eu sou das duas religiões. Uhum. Né? Então, mas hoje eu tô num grupo espírita muito bom, com um acolhimento maravilhoso, que eu posso ter diálogo
com as pessoas, a gente pode ter diálogo. Não sei se você conhece a Comerge. Não O evento conheço, mas é eu um já evento, amei. é um evento que acontece no carnaval, né? Que é tipo um retiro, né? A gente fica Eu ia lá perguntar durante isso. 4 dias e, e esse ano foi online, né? E aí foi um desafio para todo mundo, né? Mas foi muito bom, porque nesse evento que teve na Comerge, né? A gente é dividido por idade. Eu ia perguntar isso. E a, Desculpa até te interromper, a porque gente assim, eu cresci, né, nesse meio, mas na minha época realmente não tinha esse tipo de coisa dentro do. a gente é dividido por idades, né? Sim, Tem os confraternistas e tem as pessoas que trabalham lá, sim. né? Dando, né, os estudos, enfim. Eu, inclusive, ano que vem vou voluntariar, né, para ser trabalhador. Mas, enfim. Aí a gente é separado por idades, né, nesse evento, só que aí tem grupos de estudos que eles chamam de oficina, que aí pode qualquer pessoa de qualquer idade, se você se interessar pelo assunto, né? E aí eu me inscrevi numa oficina que iria falar sobre racismo, só que aí eu não... Aí eu cheguei lá, só tava eu e as pessoas que iam dar o curso. Não tinha ido mais ninguém. Aí eles falaram assim, vamos juntar com outro grupo que tem uma temática parecida. E aí a gente pode discutir junto. Aí eu cheguei lá, adivinha qual era o assunto? Transexualidade. Mentira. Aí eu falei assim, gente, foi Deus. Literalmente. E aí foi muito bom, porque eles me deram um espaço para falar, né? Eu tive essa oportunidade de falar, assim, e assim, foi muito importante num meio religioso falar sobre isso, né? Apesar de ser o espiritismo que entende-se que seja mais acolhedor, né? Mas mesmo assim, foi Bom, a muito importante. teoria dele né? Sim, exatamente. A gente sabe disso, mas as pessoas. Pois é, e aí foi muito importante, assim, essa fala que eu tive, eles me deram uma liberdade muito grande de eu poder falar sobre a minha vivência. Aí eles falaram, não, era muito engraçado, né, porque quem queria falar tinha que levantar a mão, né, e aí eu sempre tinha as pessoas com a mão levantada, eu levantava e as pessoas, aí a pessoa que estava dando estudo falava assim, não, o LIP tem prioridade, não sei o que, eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, eu quero ouvir todo mundo, né? E foi muito bom essa troca, porque a gente falou sobre a questão da acessibilidade para as pessoas com cadeira de roda, a gente falou sobre Libras, né? Sim. Que não tem acessibilidade, né? Falou sobre isso dentro de grupos espíritas, porque eu acho que em Niterói só tem um que sabe Libras, né? Sim. E, enfim, foi muito importante foi muito importante essa troca, né? Eu pude ouvir outras pessoas, as pessoas puderam me ouvir, e foi muito importante mesmo. Eu fico imaginando, assim, de tudo que a gente está falando, e a gente traz as questões das possíveis, né, dificuldades, e que a gente sabe que existem, mas, querendo ou não, eu tô sentindo muito que essa conversa também traz tá trazendo esses lados do positivo, no sentido de que tem esperança, as coisas podem ser diferentes. Nem sempre vai ser o que a gente, infelizmente, acaba vendo muito por aí. Também tem possibilidades, oportunidades de acolhimento
né? Independente do lugar ou do que seja. Mas também tem, principalmente no país que mais mata, né? LGBTQIA+. Então, assim, a gente não pode deixar isso de fora também, infelizmente, tem que falar. Justamente porque a gente tem um certo público e as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que essa é a realidade e que é por isso, principalmente, não só por isso, mas é para entender a seriedade que as pessoas precisam entender, precisam correr atrás de estudar, de compreender, de saber o que é, o que está acontecendo. A gente precisa se informar. E aí eu me incluo nisso, óbvio. Porque eu, como eu disse já, não sei de tudo, né? E aí, até voltando um pouco, a hora que você estava falando também da questão dos professores, né? Que nem todos os professores, eles não vão saber de tudo. E que tá tudo bem chegar aí na hora de uma aula, de alguma coisa assim, e falar para um aluno, uma aluna, que olha, não sei isso, vamos pesquisar, vou estudar e tal, vou procurar saber. E assim, na psicologia isso também acontece, na psicologia clínica, pelo menos acontece comigo. De muitas vezes eu tenho pacientes que perguntam coisas assim mais objetivas, né? Não no sentido de, e o que eu faço com isso agora, né? Porque isso a gente sabe que não é bem o que a psicologia faz. Mas coisas do tipo, alguns conceitos, algumas coisas, sabe? Tem alguns pacientes que me perguntam isso, alguns pacientes um pouco mais novos. E tá tudo bem eu falar, olha, não sei. E até mesmo com relação, assim, algum paciente traz questão de alguma questão e a pessoa tá perdida, não sabe por que tá se sentindo de tal forma. E aí eu falo, olha, vamos pensar em conjunto, porque eu não tô aqui para dar todas as respostas, né? Eu não sou a pessoa que detém todas as respostas do mundo. Então é uma troca. É uma conversa. Então, assim, eu me incluo sempre nesse lugar de pessoa que precisa estar sempre aprendendo. Então, conteúdo, gente, tem aí de diversas formas para a gente poder absorver. Tem pela internet, tem em livros, tem em formas de palestras e vídeos nos streamings aí, no YouTube, enfim. Então, se vocês quiserem, vocês conseguem informação séria, em lugares sérios, informações importantes. Então, se a gente quiser e a gente procurar, a gente consegue entender um pouco sobre cada coisa. E isso é muito importante, é extremamente importante. Mas eu tô sentindo que tá trazendo um pouco dessa mensagem de que, olha, porque talvez eu fico pensando se não tem pessoas que estejam num momento de assim, e agora? O que eu faço? De um momento muito conturbado, se sentindo perdida, assim, né? Do que fazer e tudo mais. Então, calma, respira, né? Essa questão de encontrar a sua rede de apoio. Pode ser sua família, sim, seria muito importante se fosse, mas se não for, tem pessoas que você pode encontrar que vão ser a sua rede de apoio. Acompanhamento psicológico. Eu sou, né? Mas é muito importante, sim. E eu falo isso como profissional, mas eu falo isso como paciente também, como eu já disse aqui várias vezes. Eu também faço terapia. Então,
eu sei da importância também como paciente. E informação sempre, conhecimento necessário. Sim, com certeza. Isso que você falou, né, da questão de podem ter pessoas que estejam passando por momentos difíceis, e tá complicado, né? Quando eu tô passando por um momento difícil em relação à minha transição, eu sempre procuro assistir a documentários de outras pessoas trans, não para me comparar ou algo do tipo, mas ter uma força a mais de saber que aquela pessoa conseguiu passar por aquilo, né? E ela tá lá ainda. Eu vejo muito o documentário do João Nery, não sei se você conhece ele. Claro, conheço. Importantíssimo, nossa. O livro, com certeza, o livro dele é muito bom também, um documentário que ele tem também. Eu sempre assisto, né? Ele fala que viver uma mentira é enlouquecedor, né? E não exatamente com essas palavras, né? Mas enfim. E ele fala também, né? Para o homem não ter medo do feminino, né? Sim. Que a gente não precisa ter medo do feminino. E enfim, ele foi muito importante para a luta trans, principalmente para a luta trans masculina. Não só ele, né, mas tantas outras mulheres trans também, que eu vejo alguns documentários, né, que aí a gente vê que é um assunto mais profundo, né, em relação às mulheres trans, porque é muito mais difícil para elas terem oportunidade de trabalho. Eu falo muito com a minha irmã e com a minha família que a gente não pode falar o que o outro está sentindo. A gente não tem esse direito. Não. Porque não é o que a gente está sentindo. O que a gente sente é nosso. Eu não sei o que... Eu posso morar com a minha irmã, com meu pai, mas eu não sei o que eles estão sentindo. A nossa mãe faleceu, mas a minha dor é diferente da dor da minha irmã, da dor do meu irmão. Cada um sente da sua forma. Mas, voltando, e para terminar, o que você acha de trazer um olhar e uma perspectiva de que é possível se sentir e ser acolhido, independente do ambiente, seja no mercado de trabalho, seja na religião, seja na família, enfim. O que você pensa sobre isso? Assim? Eu acho que assim, no momento que eu estou vivendo atualmente, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é para você se entender. Fazendo terapia ou dentro da religião, enfim, é você se entender como pessoa, porque a partir daí você consegue entender o outro, você consegue falar com o outro. Não é uma semana de terapia, um mês, é muito tempo de terapia. Eu ainda estou nesse processo de me entender, acredito que ainda vou estar durante muito tempo, porque as pessoas mudam, né? Situações acontecem, enfim. Então, acho que o importante primeiro é você se entender, né? Se acolher, né? Se acolher, com certeza. Reconhecer a sua força, né? Reconhecer a sua importância. A sua capacidade. Eu falo assim por mim mesmo, né? Porque eu tenho uma autoestima muito baixa, durante muito tempo ainda estou trabalhando isso, né? Mas hoje eu digo que eu consigo me reconhecer muito mais. Isso é muito importante, porque você saber da sua força te dá um gás para você enfrentar diversas situações, né? Então, a primeira coisa que eu
falaria para alguém é: procura ajuda para você se reconhecer, se conhecer, se entender, se acolher. Isso é muito importante de verdade, assim. Não é porque eu queira ir para esse caminho da saúde mental e nem puxando seu saco, mas a psicologia é uma profissão extremamente importante. Eu acho que eu comentei ontem com a minha amiga que eu achava que terapia tinha que ser obrigatório, porque entendo também que existem pessoas que não estão preparadas para fazer ou não querem. Isso é muito importante também falar, né? Questão do próprio tempo, né? De respeitar o tempo. Sim, cada um respeitar o seu tempo. A gente tem que entender os próprios limites, né? Enfim. Mas talvez não se fechar por completo, né? Entender que talvez haja um tempo e que a pessoa precisa respeitar isso, mas que ela não necessariamente está fechada para aquilo. Sim, com certeza. E, assim, o acolhimento da família também é muito importante, assim, falando agora com possíveis famílias que possam vir escutar isso aqui. É muito importante você acolher o seu filho, né, ou o irmão, o sobrinho. Enfim, eu não posso falar porque eu não sou nem pai, nem tio. Sou tio de cachorro, né? Mas não posso falar, né, como nessa posição, mas eu posso falar como sobrinho, como filho, como irmão, que é extremamente importante a gente receber esse acolhimento. A gente se sente mais forte, a gente se sente amado, né? Enfim, a gente se sente capaz de alcançar muitas coisas. Eu estava aqui pensando também sobre a gente, porque já que a gente está falando sobre essa questão de família, é claro que eu não vou abrir os podres aqui não, tá? Não é essa. Mas a nossa família, né, o núcleo familiar é mais afastado, né? Eu sou mais próxima da minha outra família, né? Da outra parte da família, e ele é mais próximo da outra parte da família dele, né? Sim, isso. E sempre foi isso, sempre foi assim. Mas eu sinto que a gente se aproximou muito, assim, em uma outra época também, antes disso, mas principalmente, eu acho, depois disso. Eu não sei você, mas eu sinto isso. Na verdade, inclusive, saudade. A gente tentou antes da pandemia se encontrar, veio pandemia, enfim. Mas a gente vai se ver novamente aí, assim que puder, e que a gente encontrar as agendas aí, porque somos pessoas muito ocupadas. Mas a gente vai, com certeza, sim. E por mais que a gente aqui, e aí agora eu falo assim, do pessoal daqui de casa, seja um pouco mais afastada, né, da sua família, assim, do seu núcleo familiar. Eu acho, pelo menos eu espero que a gente tenha sempre passado alguma coisa de que, assim, ó, a gente tá aqui, qualquer coisa, você não tá sozinha, e enfim, isso foi uma coisa que foi de todo mundo aqui, não foi só eu, foi de todo mundo aqui, todo mundo. Sim. Então, isso, na verdade, essa situação, né, eu acho que aproximou também. E eu, vendo por esse lado, eu tava aqui pensando nisso. Isso também pode acontecer. De aproximar. Sim. De aproximar algumas pessoas. Às vezes a gente tá passando
sei lá, por um dos períodos mais difíceis da vida. E quando a gente vê pessoas que a gente achava que, assim, nossa, estariam sempre do nosso lado, não estão. Mas a gente também se surpreende positivamente com outras pessoas. E aí a gente vê que tem gente que a gente nunca esperava, mas que aparecem. Estão ali. Então isso pode acontecer também. Sim, com certeza. Você sempre teve muito mais contato com a minha irmã, né? Até pela questão da idade. Inclusive, Mas saudades. Não sei se vai ouvir. vou mandar para ela. Nada. E assim, é muito bom, né? A gente ver esse acolhimento, né? A minha mãe também sempre teve muito mais contato com seu pai, né? Do que com os outros irmãos. Então, assim, enfim, a história da nossa família é um pouco complicada. Mas se entrar por aí. Pois é. Mas eu fico muito feliz que agora a gente possa estar conseguindo, né, se reencontrar, né? Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Exatamente. E enfim, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui. Imagina. Nossa, eu que agradeço. E agradeço em nome da Camille também. Com certeza já quero conhecer a Camille também. Ela quer com certeza de conhecer. Enfim, obrigado de verdade. Muito importante esse papo aqui que a gente teve. E espero que as pessoas se conscientizem cada vez mais sobre o seu papel, sobre os seus privilégios. Tenham mais empatia, mais respeito, mais amor, enfim. E é isso. É isso, gente. Então a gente vai terminar por aqui. Mas eu não vou deixar também de agradecer a generosidade e disponibilidade. Porque assim, não é porque é família, não é porque é meu primo. Ele tá aqui como Luiz Felipe, com as vivências dele. A questão de ser meu primo da minha família ajudou apenas no contato. Mas fora isso, é tudo ele. Então, muito, muito obrigada por você se colocar tanto à disposição e enfim, conversar comigo e com o Naves. Então, eu quero agradecer por mim, mas pelo Naves. Foi uma conversa muito importante, você trouxe questões muito importantes. E tem ainda tanta coisa, né? Mas isso aqui é o que eu estava falando. Isso aqui é para iniciar. É para as pessoas começarem a ter uma consciência, a criar uma consciência, a buscar mais. E é tudo que a gente quer, né? É tudo que a gente busca. Então eu espero que quem quer que seja que esteja escutando isso, se fizer 1% de bem a essa pessoa, né? Se ajudar ela a entender melhor e a buscar mais coisas, ou se ajudar ela a se entender também, enfim, a gente está com o nosso trabalho feito aqui. Só mais uma coisa, se alguém, assim, não sou psicólogo, nem trabalho nessa área, mas se alguém quiser me procurar para conversar, desabafar, pode me chamar, pode botar meu Instagram lá, Bia. Vou botar, pode deixar. Pode me chamar, eu tô totalmente aberto. E enfim, é isso. Que pessoa especial, né? Porque você não precisa ser um profissional. É claro que em alguns momentos e mais específicos, sim. Mas você não precisa ser um profissional de nada para você ajudar pessoas, para você ouvir alguém que precisa ser, né, escutado. Sim, então, com certeza. Você pode ter certeza. Eu vou colocar sim. Você deu carta branca, então eu vou colocar o seu Instagram. E aí quem tiver qualquer coisa que queira dividir com o Luiz, gente,
É só chamar ele pelo Instagram, que eu vou colocar. E chama o Naves também para conversar, se vocês quiserem. Eu sempre falo isso, a gente está aqui para conversar, para ouvir, né, para ler. Tem gente que manda já áudio às vezes, tem gente que manda escrito. E assim que a gente puder, ou eu ou a Camille, a gente vê, a gente fala uma com a outra. Então, se quiserem mandar o que quer que seja, ou uma conversa, um relato, ou enfim, o que vocês quiserem, a gente está aqui na nossa DM. Então, fiquem à vontade. A gente espera que vocês tenham gostado e que tenha sido positivo para vocês, porque foi muito bom para mim. Espero que tenha sido também bom para você. Foi. E a gente fica por aqui por hoje. Então, muito obrigada, primo. E até a próxima, gente.